Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo João. Nós leremos o capítulo 1, do verso 1 ao verso 4 somente. Primeira carta do apóstolo João, do verso 1 ao verso 4. Assim nos diz a palavra santa de Deus. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Irmãos, nós estamos experimentando já desde mês de novembro o período do Natal. E certamente o Natal traz muitas lembranças, memórias, e é uma tradição muito bonita que todo o Ocidente celebra de uma forma muito vertiginosamente, muito alegre, através das luzes, árvores de Natal, troca de presentes. São inúmeras as tradições que marcam o Natal do Ocidente dos cristãos. É certo que há lugares no mundo em que o Natal não é celebrado, como no Japão, por exemplo, onde os jovens apenas celebram a noite de Natal comendo pizza na casa um do outro, mas não tem toda aquela tradição, todo o presépio, toda aquela encenação, aquela performance que de alguma maneira ou outra nos lembra daquilo que Cristo veio fazer. No entanto, com o passar do tempo, a mensagem de Natal ela tende a se perder de fato por meio das culturas, por meio das tradições. Valorizamos muito mais o sentimentalismo, você estar bem consigo mesmo, a paz, a prosperidade, os bons sentimentos, do que voltarmos os nossos olhos para o motivo verdadeiro do Natal. O Natal, ele traz para nós, apesar de todas as coisas, uma mensagem muito bonita, e não apenas muito bonita, mas uma mensagem verdadeira sobre quem Deus é e o que Ele fez. Celebramos o Natal não meramente pelos adornos, pelas luzes, mas celebramos o Natal por causa de Jesus Cristo. E esta mensagem, meus irmãos, de Natal, é uma mensagem que está permeada nas Escrituras, como nós lemos. Do Antigo ao Novo Testamento, nós vemos a mensagem daquele Deus que se encarnaria e nos salvaria dos nossos pecados, sendo anunciado, de uma forma muito profícua pelos autores bíblicos. E aqui, numa das últimas cartas da palavra de Deus, nós vemos o apóstolo João referindo-se a esta mensagem. Referindo-se a esta boa notícia, talvez não, a maior notícia de todos os tempos, a grande boa nova que pode transformar a nossa vida. E com isso então eu destaco este ensinamento por meio deste sermão, que o Natal é uma boa nova de vida, comunhão e alegria em Cristo Jesus. O Natal é uma boa nova de vida, comunhão e alegria em Cristo Jesus. E eu quero destacar essas qualidades desta mensagem natalina, desta mensagem daquilo que Cristo veio ao mundo fazer, encarnar-se, sofrer em nosso lugar, morrer na cruz do Calvário, ressuscitar ao terceiro dia e ascender aos céus. Esta é a mensagem que nós cremos e anunciamos, e sobre a qual nós estamos alicerçados com todo o coração e com toda a verdade. Em primeiro lugar, eu destaco aqui nos versos de número 1 e 2, meus irmãos, que a boa nova sobre o Natal, ou a boa nova é uma boa nova sobre o verbo da vida. Falar de Natal, temos de falar de Jesus Cristo. O apóstolo João nos ensina, no começo do primeiro versículo, dizendo: o que era desde o princípio.
Ele começa reverberando algumas palavras do seu evangelho que ele mesmo escreveu, quando ele falou que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, por meio dele foram criadas todas as coisas. Aqui o apóstolo João ele está preocupado em ressaltar a divindade de Jesus Cristo, ao mostrar que quando falamos de Jesus, nós não estamos falando de alguém qualquer, de uma grande personalidade que passou pela história, que pisou no palco da história e ganhou holofotes para si, mas ele fala especificamente sobre aquele que era o Filho de Deus. Ele ressoa esse prólogo de João, ele ressoa textos como de Provérbios 8, 22 a 23, ao falar da sabedoria eterna de Deus. Nós vemos aqui o próprio Jesus, e João usa algumas palavras ao longo do seu evangelho para mostrar que Jesus referia-se a si mesmo como Deus, quando ele disse, antes de Abraão ser, eu era, como em João 8,58, certo? E quando ele ora, por exemplo, Cristo ora lá no jardim, fazendo aquela oração sacerdotal pelos seus discípulos, no capítulo 17 ele diz, glorifica-me Pai, contigo com a glória que eu tinha junto antes de ti, antes que houvesse mundo. A grande mensagem do Natal diz respeito ao Cristo Filho de Deus, é esse verdadeiro Deus que nós cremos que se encarnou, tomou a forma de um homem para poder nos salvar dos nossos pecados. E é interessante porque que João está ressaltando essa verdade aqui, verdade esta que já foi dita pelos evangelhos, já foi dita pelo apóstolo Paulo, pelos profetas até mesmo do Antigo Testamento. Uma vez que na época de João, estava começando a surgir uma falsa doutrina, que de alguma maneira desacreditava de que Jesus Cristo era verdadeiramente encarnado, que ele não podia possuir um corpo humano, que ele tinha uma aparência de homem, mas se você tocasse nele era como um espectro que você colocasse a mão ali, um fantasma, e que ele não teria um corpo verdadeiro. Essa heresia, ela começou ali ela começou a tomar as suas formas, vamos dizer assim, embrionárias no final do primeiro século, e ela se estendeu no segundo e no terceiro século da era cristã, como o gnosticismo, docetismo e outras formas como nós podemos estudar ao longo da história da igreja. E ali, João queria mostrar que o testemunho que eles estavam dando era de um Deus que era verdadeiro. Ele era encarnado, não era simplesmente um filho dos deuses, como nas mitologias, ou algo parecido, como se contava nas histórias antigas, mas era o próprio Deus que tomou forma de homem, e ele estava com o Pai. Ele é desde o princípio, ele é o verbo da vida, é por meio dele que são criadas todas as coisas, é por meio dele que foram feitas todas as coisas no mundo, como vai nos ensinar ali o texto de Colossenses, no capítulo 1, é Jesus o Criador, o Senhor de todas as coisas. E ele continua ainda dizendo, meus irmãos, no versículo 1, que esse Salvador, o Salvador encarnado, ele testifica deste Salvador por meio da sua própria experiência. Ele diz assim, o que ouvimos e o que vimos com os nossos próprios olhos, e que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. A ideia que João está nos dando aqui, meus irmãos, é que, de fato, ele experimentou, ele tocou em Jesus, e esses verbos não estão aqui simplesmente de uma maneira aleatória, ou então curiosamente, simplesmente um detalhe sem importância alguma, porque são todos verbos sensoriais, tocar, contemplar, apalpar, ouvir. Isso aqui ressalta a importância de que Cristo é verdadeiramente homem. Ele não é um ser, um espírito evoluído, como alguns espíritas vão acreditar, ou então um ser que é muito sábio e alcançou o ápice da perfeição, do nirvana, como nas nossas crenças atuais, mas ele tem um corpo real. Ele tem um corpo real, ele sofreu realmente, ele morreu uma morte tal como nós morreremos um dia.
o nosso corpo, né, vai parar, o nosso coração vai parar de bater, o nosso cérebro vai parar de funcionar. Cristo, ele experimentou fraquezas da parte pertinentes à realidade humana. E quando eu digo fraqueza, não estou falando de pecado, mas estou falando de fome, estou falando de sede, estou falando de medo, estou falando de tristezas, emoções que são comumente humanas. E aqui nós vemos o Evangelho, João, ele relata com muita clareza, assim como todos os outros apóstolos, porque é interessante, ele não coloca essas palavras no singular, eu apalpei, aquilo que eu vi, mas aquilo que nós vimos, aquilo que nós testemunhamos, ouvimos, que vimos com os nossos próprios olhos, para mostrar que esta não era uma experiência isolada de alguém. Se fosse, seria uma bela esquizofrenia, né? A pessoa tem lá a sua visão, fica no seu mundinho, mas é algo que foi compartilhada com muitas outras testemunhas. Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, irmãos, é algo real, é algo que nós podemos ver por todo o testemunho da palavra das Escrituras, e até mesmo por questões da arqueologia, da história. Nós podemos vislumbrar aquilo que Cristo realmente veio fazer, aquilo que Ele é. E João, ele fala de diversas maneiras no seu evangelho, como ele se deitou ao seu peito no dia lá, né, sobre o seu peito durante a ceia, como ele estava junto com Jesus quando ele viu o Senhor sendo crucificado, quando ele estava perto e ouviu das palavras de Jesus, mulher, eis aí o seu filho, eis aí a tua mãe, quando Jesus de fato pediu para que ele cuidasse da sua mãe que estaria aqui. João estava caminhando perto junto com os outros discípulos para falar a respeito de Cristo. Irmãos, isso é muito importante, porque hoje temos uma das duas tendências: ou nós minimizamos a divindade de Jesus, ou nós minimizamos a sua humanidade. Nós dizemos que ele era apenas um espírito evoluído, não acreditando de fato que ele era Deus. Ou então nós queremos dizer que ele foi apenas um homem normal, um homem de grande moral, um homem que fez o bem para todos, um homem que rompeu com o sistema de Roma, um homem que veio a favor ali das questões políticas da época. E Jesus não foi nada dessas coisas. Ele veio para satisfazer a justiça de Deus. Ele veio como Deus encarnado, cumprindo todas as promessas que o Senhor fez a ele. E ainda no versículo 2, ele vai falar de algo que é maravilhoso, que aqui nos ensina que aquilo que as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e delas damos testemunho a vocês, a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. É interessante que aqui mais uma vez ele reforça esse aspecto divino do Senhor. Ele é a própria vida que se manifestou, não apenas se encarnando, vindo como um bebezinho, um frágil bebê, né? E é tão bonito você pensar que aquele frágil bebê aqui controla todas as estrelas do céu, todos os sistemas, toda a terra está sendo sustentada nas suas mãos, ainda ele em forma de homem pequenino, tão frágil, aos cuidados de uma mãe, tendo de ter ali, de ser alimentado, de ser limpo, de ter suas necessidades sendo satisfeitas. Esse mesmo bebê é o Cristo, o verbo da vida, aquele que gerou todas as coisas desde o princípio, aquele que manifestou a vida eterna. E aqui é algo maravilhoso que João sempre vai falar. O propósito de Cristo é manifestar a vida eterna ao seu povo. É manifestar a vida eterna ao seu povo, para que creiam nele de todo o coração. Irmãos, pensar em Natal e não pensar na vida eterna, talvez seja algum dos maiores equívocos que nós fazemos. Porque muitas vezes estamos apenas com os nossos olhos fixos no aqui e agora. Estamos com os nossos olhos fixos para esta realidade. Mas ao celebrarmos o Natal, somos convidados a pensar naquele que é o doador da vida,
aquele que comunica a vida de si mesmo, de todas as coisas que existem. Ele é o sustentador, é Ele quem dá a vida, e ela nos foi manifestada pelo Pai. E é uma vida que extrapola a morte, é uma vida que se perpassa pela eternidade com Deus, numa promessa de que de fato seremos verdadeiramente felizes. Embora nesta vida tenhamos algumas tribulações, passemos por tristeza, nos consola saber que Deus é aquele que comunica a vida em nós. E Ele nos diz isso de uma maneira muito maravilhosa, quando em Efésios capítulo 2:1, Ele diz que, quando Paulo diz que a vida eterna, a qual estava com o Pai, foi manifestada a nós. Ele nos tirou das trevas e nos passou para a vida. Somos filhos de Deus, verdadeiramente livres, renascidos, não de uma obra humana, mas de uma obra poderosa do Espírito Santo de Deus. Com isso eu deixo algumas aplicações, irmãos. E a primeira delas é que celebrar o verdadeiro Natal pressupõe ouvir e crer na mensagem dos apóstolos sobre Jesus Cristo, o verbo da vida, todos os dias. Não adianta nós celebrarmos Natal se nós não crermos na mensagem do Evangelho. Nós não adianta de nada termos celebrações, banquetes, não temos enfeitarmos a casa, enfeitarmos prédios e cidades, se nós não crermos de fato naquilo que os apóstolos testemunharam. A nossa fé, ela não é uma fé que nasceu ontem, que nasceu de um sonho de alguém, de uma visão de um anjo que desceu por um profeta, mas é uma fé que foi passada a homens simples, como eu e você, passada pelos profetas, passada aos apóstolos, e essa verdade que sustenta a nossa fé. A ortodoxia da nossa fé se concentra de que nós ouvimos desta mensagem por meio da boca dos apóstolos, por meio da boca daqueles que seguiram Jesus, como eles mesmos dizem, que nós demos testemunho e anunciamos a vocês. E aqui, meus irmãos, é o momento de nós anunciarmos vida. Como você tem anunciado as boas notícias de Cristo neste período de Natal? Como você pode testemunhar, como você pode falar de Cristo, assim como também, certo, aos seus irmãos, aos seus familiares. É um momento em que a casa está reunida, em que a família se organiza em torno de uma mesa, de uma ceia. Lembre-se de comunicar a vida e as boas novas de Jesus Cristo, porque sem isso, o nosso Natal, ele será inócuo. Uma segunda aplicação que eu destaco, irmãos, é que a encarnação de Jesus é um dos pilares da verdadeira profissão de fé. Este ano de 2025 celebramos os 1700 anos do Concílio de Nicéia. E este concílio foi um dos concílios ecumênicos da igreja de suma importância, porque no segundo, terceiro século, como eu havia dito, essa heresia que já estava permeando ali, tendo seu formato embrionário no final do primeiro século, ela começou a se consolidar. E veio um homem chamado Ário, certo? Que começou a dizer que Jesus Cristo era uma criação de Deus. Ele não tinha a mesma natureza que Deus, ele não era da mesma substância com o Pai, tanto que tem duas palavras ali no grego que eles usavam para confundir e trazer este ensino de uma forma errada, e aquilo começou de uma certa forma a pipocar no Império Romano. Lembrando que o Império Romano já estava lá sendo consolidado, já estava, vamos dizer assim, como o cristianismo sendo um dos grandes pilares do Império Romano. Aí Constantino, ele convoca este concílio no século IV, a fim de resolver essa celeuma. Porque grande parte daqueles que se diziam cristãos, eram cristãos arianos, que não aceitavam que Jesus, de fato, tinha a mesma natureza do Pai. E uma das figuras mais icônicas, antes do século IV, que brigou com Ário, foi o chamado São Nicolau, de cujas tradições nós conhecemos hoje como Papai Noel. Aquele cara que dava muito aos pobres, que era conhecido pela sua gentileza, pela sua misericórdia. Ele era um cara completamente ortodoxo.
Ele de fato brigou com todos esses posicionamentos ao dizer que Jesus Cristo é verdadeiro Deus. E diz a tradição que em determinado momento desses concílios, ele até realmente mete um tapa na cara do Ário por conta dessas heresias e das propagações ruins que aconteceram. Não que isso seja algo que nós devamos fazer, irmãos. Mas a confissão de que Jesus é o Deus encarnado é um dos grandes pilares da nossa fé. Se você não crê nisso, meus irmãos, nós não temos comunhão uns com os outros. Porque a nossa comunhão, como vamos dizer, ela está baseada na verdade. Por isso, em segundo lugar, eu destaco que a boa nova do Natal é uma boa nova sobre a verdadeira comunhão. Diz o texto no versículo 3, o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O grande propósito da vinda de Jesus, desta mensagem que transforma o coração, é promover comunhão entre as pessoas. Uma vez que espiritualmente nós estávamos separados de Deus, nós estávamos como inimigos de Deus, andávamos desgarrados como ovelhas nos nossos próprios caminhos, o Senhor, por si, Ele tomou a providência de nos encontrar, de nos reconciliar consigo, de nos gerar verdadeira comunhão. E essa verdadeira comunhão está na pessoa de Jesus, está no fato de crermos em Jesus de fato. Ele endossa aqui no começo do versículo 3, aquilo que ele já falou da sua experiência, aquilo que do testemunho que ele já tinha dado, experimentalmente falando, sensorialmente falando. Ele fala a respeito desse testemunho de Jesus, e ele diz que esta é um testemunho sobre a verdadeira comunhão. Ter comunhão para os apóstolos, meus irmãos, era estar todos unidos em torno de uma mesma mensagem. Quando nós falamos de comunhão, nós não estamos falando apenas daquele momento que nós sentamos para comer juntos, que nós sentamos para conversar, para orar uns pelos outros, mas ela só vai fazer sentido a palavra original quando ela está realmente baseada na verdade. Temos comunhão por causa de uma mesma mensagem, por causa de uma mesma profissão de fé. Todos nós cremos que Jesus Cristo é o Deus encarnado que veio a este mundo, o comunicador da vida. E a comunhão verdadeira, ela só pode existir quando nós estamos centrados nesta mensagem. É a mensagem apostólica, é a mensagem doutrinária, é aquilo que diz o credo dos apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio no seu Filho, creio no Espírito, creio na Igreja Universal, creio na vinda de Jesus. Toda a comunhão da igreja primitiva se baseava numa confissão de fé. Por isso que é importante, quando nós trazemos irmãos aqui para fazer profissão de fé, quando nós caminhamos com eles dentro de uma classe de catecúmenos, quando nós de fato estamos estudando, fazendo discipulado individual com eles, para que nós queremos perceber o que? Qual é o testemunho verdadeiro e real que eles possuem de Cristo? Qual é o testemunho que eles têm da pessoa do nosso Senhor Jesus? Irmãos, apesar da nossa vamos dizer assim, da nossa ortodoxia, existem muitos outros que falam de Jesus e esvaziam completamente o que Ele é. E nós não podemos realmente como diz, confiar, quando uma pessoa fala que eu amo Jesus, mas não sabe dizer o que Ele é e o que Ele fez. Não sabe dizer por que a sua vida existe de fato. A minha vida existe para anunciar esse Salvador que veio ao mundo. A comunhão verdadeira, meus irmãos, ela está baseada numa doutrina. Creia nisso. Entenda isso. Nós não podemos ter comunhão verdadeira com aqueles que professam uma doutrina falsa de nós. Se as pessoas que como nós, muitas vezes, creem em Jesus, mas não creem que Ele é o Filho de Deus, eles não têm comunhão conosco.
Se eles creem que Jesus é um profeta muito bonito, um profeta muito grande, mas não creem que Ele é Deus, eles não têm comunhão conosco. Se eles não creem que Jesus de fato ressuscitou dos mortos, que Ele morreu uma morte de cruz, eles não têm comunhão conosco. Se eles não creem que Jesus nasceu de um modo virginal, nasceu do ventre de Maria, por obra do Espírito Santo, eles não têm comunhão conosco. A nossa comunhão não é com qualquer um. A nossa comunhão verdadeira está baseada naquilo que o Evangelho nos ensina. E às vezes nós tendemos a pensar, meus irmãos, que a comunhão, ela está fundamentada nas nossas aquilo que nós temos em comum uns com os outros. Sabe, eu gosto de música, fulana gosta de música, eu gosto de literatura, o Rafael gosta de literatura, então a gente conversa bastante. Eu gosto de matemática, eu gosto de esportes, então a gente se conversa ali para falar de São Paulo, Palmeiras e tudo. Mas gente, a comunhão é muito mais do que isso. Pode existir comunhão entre pessoas completamente diferentes. Pode haver comunhão entre pessoas que têm pensamentos completamente opostos, desde que eles estejam centralizados na pessoa de Jesus. E está algo aqui que nós precisamos desenvolver mais, irmãos. Precisamos demonstrar mais comunhão na palavra. Precisamos falar mais da palavra uns com os outros. Precisamos dizer, irmãos, o quanto a palavra e demonstrar o quanto a palavra é central na nossa vida e no nosso dia a dia. Quando você se encontra com os seus irmãos, o que você fala tanto? O que mais ocupa a fala de vocês? É a Bíblia? É a doutrina dos apóstolos? É a comunhão? Ou muitas vezes nós estamos aparados por vários outros assuntos? Que nós pensemos sobre isso, meus irmãos. E eu destaco aqui então um terceiro ponto, uma terceira aplicação na verdade, que essa nossa confissão de fé é o fundamento para a nossa comunhão. E por fim, no versículo 4, nós vemos que a boa nova do Natal é a boa nova de alegria plena. Diz o apóstolo João: e escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Depois dele falar do testemunho de Jesus, como o princípio, o verbo da vida, como o Deus encarnado, como aquele que comunica a vida. Depois dele falar do propósito de ter comunhão por meio desta mensagem, ele nos dá o que esta mensagem produz. Por que ela existe? Para que a nossa alegria seja completa. Por isso que o Natal, é uma época considerada alegre, boas novas de paz e alegria. Mas em que sentido nós entendemos isso? O que é alegria na concepção do apóstolo João? Alegria é algo muito mais completo, não é algo simplesmente situado a um momento passageiro da vida do ser humano, em que ele encontra ausência de tristeza, ausência de sentimentos de tristeza, de sentimento de vicissitudes, certo? Ele nos traz aqui que a alegria é uma resposta, não apenas emocional, que causa tanto prazer ou deleite, mas que levanta o nosso espírito e nos induz a um sentimento de satisfação, por causa daquilo que Cristo fez. A alegria, meus irmãos, ela pode ser encontrada em muitas coisas, no trabalho, nos bens, nas realizações pessoais, nas recreações, nos passatempos, nos relacionamentos humanos. E esse certo tipo de alegria pode ser encontrado temporariamente até mesmo nos prazeres do pecado. Mas a alegria que Cristo nos traz é uma alegria perene, que invade o nosso coração. Tudo pode estar desmoronando ao nosso redor, tudo pode estar indo de mal a pior, tudo pode ruir, ciclone no Rio Grande do Sul, tufão não sei na onde, terremoto em Araxá, acreditam nisso? Em Minas Gerais. Tudo isso pode estar acontecendo no nosso Brasil, que diziam não tinha nada dessas coisas, mas a gente pode descansar a nossa alma, em saber que nós temos a verdadeira alegria, por saber que cremos, confiamos naquilo que o Senhor Jesus Cristo nos disse a seu respeito. A alegria verdadeira, meus irmãos, está atrelada à pessoa de Jesus, à obra de Jesus.
podemos experimentá-la como os apóstolos experimentaram. E ele queria ver que os irmãos experimentassem essa alegria. O propósito dessa carta é para que eles sintam alegria por ver os irmãos unidos ao torno desta mensagem, por ver os irmãos de fato se organizando, tendo comunhão uns com os outros em torno desta mensagem. A mensagem de Boa Nova produz alegria. E nada maior por um líder, nada mais gratificante do que aos pastores e presbíteros da igreja é ver que o povo de Deus está centrado na verdade, tem comunhão nessa verdade e experimenta verdadeira alegria. Por isso eu finalizo dizendo que a boa nova de Cristo é alegria real e vai além do efêmero clima natalino. Tudo isso que nós estamos vendo, as decorações, as ornamentações, as luzes, elas serão desfeitas. No dia 6 de janeiro desfaz-se tudo. O que sobra? O cinza da cidade. Sobra aquela velha rotina de sempre. Sobra aquele velho hábito de sempre, de trabalhar, de levantar cedo, de ver as coisas, de caminhar. Mas apesar de tudo isso, no nosso coração, a alegria está lá. Nós continuamos celebrando o Natal todos os dias da nossa vida, por causa daquilo que Cristo é, daquilo que Cristo fez em nós. Que Deus assim nos abençoe, nos lembrando desta mensagem de boa nova, sobre o verbo da vida, sobre comunhão verdadeira e sobre a alegria plena que está em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos porque o Senhor tem nos dado verdadeira alegria por meio do teu evangelho, por meio da tua palavra. A nossa comunhão não está baseada, ó Deus querido, naquilo que nós sentimos ou não uns pelos outros, mas por meio daquilo que o Senhor fez e daquilo que o Senhor é. O Senhor veio a este mundo, encarnou-se, sofreu, ó Deus, em nosso lugar, morreu uma morte na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu ao Pai, que está junto com o Pai nos céus. E toda esta verdade, Senhor Deus, é que governa e nutre a nossa vida, a nossa comunhão, que produz alegria verdadeira e genuína para celebrarmos Natal todos os dias da nossa história. Que possamos crescer nesta verdade, Senhor, com o coração ardente e anunciá-las, seja hoje, Senhor, seja no mês de dezembro e todos os dias da nossa vida, para podermos proclamar a verdade do Evangelho de Cristo. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém.